Olá, turminha. Estamos começando agora o nosso segundo horário de matemática. Neste horário, nós falaremos sobre medidas. No dia a dia, para se organizar melhor, o homem utiliza diferentes tipos de medidas. Medidas, instrumentos que possam medir o tempo. Sim, o homem precisou se organizar de acordo com o tempo. E para isso, ele encontrou formas de medir o tempo, baseando-se pela lua, pelo sol, criou relógios com areia como ampulheta, relógios que se baseavam pela claridade da lua, pela claridade do sol, pela água que saía de um recipiente para o outro, até que criou o relógio de ponteiro. Até já falamos um pouco sobre isso, vocês até construíram uma ampulheta. Então, essa é uma das medidas, a medida de tempo. Outro tipo de medida é a medida de temperatura, em que o homem utiliza instrumentos para medir a temperatura de algo ou de alguém. Por exemplo, no fogão, nós utilizamos temperaturas, né, para fazer alimentos, preparar alimentos. Mas o homem precisa saber exatamente quanto aquela temperatura está medindo. Então, ele criou termômetros. Existem vários tipos de termômetro. Os mais antigos são os termômetros de mercúrio. Como esse aqui. Mas existem muitos outros. Agora, termômetros digitais, como estes outros que vocês estão vendo. O mais atual, que está sendo muito utilizado agora, é este, onde a pessoa não precisa ter contato com a outra para medir a temperatura. Inclusive, aqui na escola, nós estamos utilizando esse tipo de termômetro. Todos os dias, quando os alunos chegam, a enfermeira vai lá e mede a temperatura para saber se você está bem, se você está saudável, né? Então, um outro tipo de medida são as medidas de temperatura. E o homem utiliza termômetros para saber quanto é que está medindo a temperatura de algo ou de alguém. E aqui eu mostrei a vocês diferentes tipos de termômetro. Outro tipo de medida é a medida de massa, que nós falamos, né, que querendo saber o peso de alguma coisa. Na verdade, nós queremos saber a massa de um corpo, de um objeto, de alguém. Para medir a massa de um objeto, o homem utiliza as balanças. Existem também diferentes tipos de balanças. Balanças mais antigas, como essa, onde eram colocados pesos de cada lado desses pratinhos da balança para saber qual pesava mais, ou se pesavam a mesma, ou se tinham a mesma massa, né? E os mais atuais, que são as balanças digitais, como esta daqui, que coloca-se o objeto aqui em cima, e aqui no visor já aparece a medida de massa, certo? Então, existem diferentes tipos de balanças e todas elas medem a massa, né? Que nós chamamos de peso, mas o certo é dizer a quantidade de massa que há em algo ou em alguém, ok? Provavelmente vocês já subiram aí em uma balança para saber qual era a massa do corpo de vocês, quando vão, por exemplo, ao pediatra. É bem comum. Então, essa é mais uma das medidas, medidas de massa, certo? Também existem medidas de comprimentos, que o homem utiliza para saber o comprimento de alguma coisa. Exemplos, a régua. Quando vamos fazer um desenho, queremos fazer tudo certinho as medidas, utilizamos a régua. Também tem a fita métrica, muito utilizada pelas costureiras, para que elas possam medir os tecidos e a roupa não fique torta, né, desigual. Elas utilizam a régua.
Os pedreiros e engenheiros utilizam trenas, por exemplo, para medir grandes superfícies e dessa forma a casa que eles estão construindo, o prédio, não fique torto também, fique tudo retinho. Então, e também para saber a medida de cada coisa, obviamente, né? Então, as medidas de comprimento, elas também são muito importantes e nós temos vários instrumentos que são utilizados para medir superfícies e para medir pessoas também, porque nós também utilizamos, podemos utilizar fitas métricas e trenas para medir o comprimento de uma pessoa. Então, aqui estamos vendo agora medidas de comprimento. Nós até já falamos um pouco sobre esses tipos de medidas durante o ano, né? Falamos sobre medidas de massa, falamos sobre medidas de capacidade e falamos um pouco sobre medidas de comprimento. E também já falamos sobre medidas de tempo. E hoje vamos relembrar este assunto. Como eu já disse a vocês, ao longo do tempo, o homem já mudou os instrumentos utilizados para medir o tempo. Né? No começo haviam ali os relógios de sol, onde a sombra projetada pelo sol indicava a hora. Hoje ainda existem, mas eles são mais para servir, para lembrar como eram. São utilizados também, são encontrados também em museus, mas não são muito usuais. As pessoas não andam por aí, por exemplo, com relógios de sol, mas eles ainda existem. Por muito tempo também utilizaram-se ampulhetas, que, como eu disse no começo desta aula, vocês até construíram uma, né? E puderam ver que a ampulheta, de acordo com a areia que vai passando, ela mede um tempo. Uma ampulheta, ela pode medir 2 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Existem diferentes medidas de tempo de uma ampulheta para outra, né? As ampulhetas ainda existem, mas hoje elas são muito mais decorativas, não são mais tão utilizadas no nosso dia a dia. Hoje, nós temos, por exemplo, relógios despertadores, cronômetros, relógios de parede, relógios de pulso, relógio no celular, que são muito mais utilizados no nosso dia a dia, são mais tecnológicos. Em nossas aulas também, nós já falamos um pouco sobre o relógio de ponteiro e vimos que o ponteiro maior, mais comprido, ele indica os minutos. O ponteiro menor indica as horas. E esse ponteiro bem fininho, que se mexe bem rápido, indica os segundos, né? Já falamos sobre isso em outra aula. Hoje nós estamos só revendo este assunto. Também já aprendemos, turminha, que um dia possui 24 horas. Todos os dias eles possuem 24 horas. São 2 voltas neste relógio aqui. Então, esse ponteiro pequeno, ele vai passar, dar a volta completa aqui, ó, 2 vezes para que se passe um dia. Aprendemos também que 1 hora tem 60 minutos. Então, para que esse ponteiro pequeno se movimente, esse ponteiro maior tem que dar a volta completa no relógio. Aí sim, o ponteiro menor vai se mexer. Entenderam? Então, esse ponteiro aqui, ele se mexe mais devagar, porque ele só vai se mexer depois que o ponteiro maior der uma volta completa no relógio. Então, ele se mexe mais rápido, ok? Porque 1 hora possui 60 minutos. E o ponteiro mais rápido de todos é este aqui, ó, que é o ponteiro dos segundos. 1 minuto, turma, tem 60 segundos. Para que este ponteiro dos minutos se movimente, ele se mexa, esse ponteiro dos segundos vai dar uma volta completa no relógio. Por isso que eu disse a vocês que ele é o mais rápido. Então, recapitulando, um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Observem bem que isso é importante para na hora de vocês responderem a atividade de vocês, essas informações, tá bom? Esses assuntos aqui nós até já falamos em outras aulas, lá em História, mas estamos aqui recapitulando, né? Revendo esse assunto, tá bom?
Talvez você já tenha visto em algum lugar, turminha, o horário assim, 12h30 e esse AM ao lado. Ué, mas o que é que significa esse AM? Esse AM significa o seguinte: quando em um horário você observar AM, é porque o horário está compreendido de meia-noite a meio-dia. AM significa isso, que está neste intervalo de tempo, de meia-noite a meio-dia. Quando você observar que depois da hora utiliza-se a sigla, né, as letras PM, é porque o horário já é depois de meio-dia até meia-noite, nesse intervalo de tempo, de meio-dia a meia-noite. Então, quando está de manhã ou de madrugada, nós utilizamos AM. Quando está à tarde ou à noite, utilizamos PM, certo? Então, neste caso aqui, 12 horas e 30 minutos, está à noite, né? Ou quer dizer, está de madrugada ou está à tarde. Vamos observar aqui, ó, é AM. AM é de meia-noite a meio-dia. Então, quer dizer que é 12h30 é da madrugada, tá bom, turma? Quando tem esse AM, é porque está aqui, ó, de meia-noite a meio-dia. Então, é de madrugada e até a manhã toda. Já quando nós temos PM, como neste exemplo aqui, significa que é de meio-dia à meia-noite. Então, se tem esse PM aqui, significa que é 12h30 da tarde, certo? Já é à tarde. Essas informações aqui, geralmente, vocês vão observar isso em relógios digitais. Às vezes aparecem esse AM ou PM, para que a pessoa consiga entender, porque só tem o 12h30, então a pessoa não sabe se isso foi de madrugada ou se foi à tarde. Esse AM e PM vai ajudar a pessoa a saber quando aconteceu tal coisa. Se tiver, por exemplo, numa gravação, aparecer lá 12h30 AM, a pessoa já sabe, AM, então foi pela madrugada. Já se aparecesse PM, como PM é de meio-dia até meia-noite, então foi durante o dia, né? É 12h30 ali da tarde, tá certo? Ah, professora, mas eu nunca vi isso. Não é tão comum, né, utilizar esse AM e PM. Mas quando aparecer, você já vai saber o que significa, tá certo? Então, na nossa aulinha de hoje, nós falamos que existem diferentes tipos de medida. Existem medidas de temperatura, medidas de comprimento, medidas de capacidade, medidas de tempo, né? E a que nós vimos mais foram as medidas de tempo. Ao longo dos anos, o homem já viu e já construiu diferentes instrumentos para medir o tempo, como a ampulheta, relógio de sol, e hoje nós utilizamos relógios digitais e analógicos. Os analógicos são os relógios de ponteiro, onde o ponteiro maior é o ponteiro dos minutos e o ponteiro menor é o ponteiro das horas. E aquele ponteiro bem fininho, que passa super rápido, é o ponteiro dos segundos. Vimos também que um dia possui 24 horas e uma hora possui 60 minutos e já um minuto possui 60 segundos. Olha quanta informação nós tivemos nessa aula. Aqui nós temos vários exemplos de instrumentos que medem o tempo. E agora, para praticar um pouco desses conhecimentos que vocês já possuíam, nós vamos responder algumas páginas do nosso livro. Vamos responder as páginas 168, 169 e 170. Qualquer dúvida, inclusive sobre a aula, me chamem no WhatsApp, que eu estou disponível para ajudá-los, tá bom? Beijos, boa atividade para todos. Tchau, tchau.